apresentar qualquer trabalho, o magistrado vai mandar para mim. E eu é que resolvo se a pessoa vai ou não. Então, tá bom. Não, a pessoa, Adriana, essa pessoa tem total incapacidade de gerir, de gestar qualquer coisa. E eu quero fazer isso. Se eu puder fazer. Pode me passar. Eu vou completamente despreocupada. Quando voltar, a gente vai falar bem. Eu vou dar alguém da minha casa dizendo não, mas essa pessoa se me dá e fala assim, ó, R$10 pra você participar. Ainda bem que não tá gravando, que eu faço porque eu vou lá para a cachoeira. Então, obrigado pela presença. A gente Depois eu gostaria que você bem, bom, acho que creio que todo mundo voltou. Bom, eu já concluí aqui minha fala. Eu vou passar para a Vânia. Eu quero finalizar minha fala dizendo o seguinte, que em todo momento que eu participei do grupo de artesanato e do grupo da feira, foi amarrada pela Adriana e a Ione também, a situação da criação da associação, da participação da associação como condição para os benefícios da cultura em relação ao artesanato e cultura criativa. Eu, particularmente, vejo isso como muito errado, isso precisa ser revisto, essas pessoas precisam ser reorientadas caso elas continuem nessa função. E mais, eu como pessoa, eu gostaria muito de uma retratação junto aos grupos aos quais eu fui difamada, as pessoas estão colocando como se eu fosse ali uma pessoa fofoqueira, porque foi autorizada o compartilhamento do link para inscrição, especialmente pela Ione, que está printado e imprimi, está aí na mão de vocês. E depois vem a outra e fala que foi indevidamente compartilhado. Então, assim, a Adriana foi muito infeliz nessa fala. E ela disse, e ela repetiu isso no privado para outras pessoas que me printaram e mandaram de novo. Então, isso ficou extremamente desagradável, eu acabo caindo em descrédito. Então, eu queria muito que isso fosse retratado. A Alexia tem uma fala em relação à questão da associação que eu acho muito importante. Se você puder ler, inclusive, vai ser bacana. Só uma coisinha aqui. Não sei se está printado ali, não sei se você leu tudo, mas assim, uma das coisas que eu fiz até questionei. Falei, mas um dos questionamentos, um dos quesitos, é quesito para poder participar da feira, está na associação? Ela disse que não. Ela falou que era... o que era contado e levado em conta eram as pessoas que estão lá todo sábado com a sua barraquinha. Eu falei, tá, isso aí pode ser um critério que eu acho justo, perfeito, não pode ser uma associação o critério. Agora, se fosse só, vamos dar direito a quem está aqui todo sábado, faça chuva ou faça sol, eu apoiaria totalmente. Em relação à participação na feira, no primeiro sábado após o pagamento. Eu estive em visita, não é hábito meu frequentar o comércio da cidade. Nesse dia eu estava na cidade, fiz questão de ir lá. Existiam 4 barracas, era o Naldo, a Louise, a Rosângela e a Laíde.
Eram 4 barracas. Até então, não tinha mais estímulo nenhum. E foi trazida uma fala muito forte de todas essas barracas presentes de que realmente precisava mesmo de uma ação da cultura que amarrasse a presença dessas pessoas para que realmente tivessem valorização. Porque elas não estavam esperando um evento especial para ir lá marcar presença, né? Elas não venderam nada, mas elas estavam ali dizendo, olha, todo sábado depois vai ter feira, tem a feira, estejam presentes. Então, isso é importante. E eu gostaria que agora a Alexia também colocasse na fala dela, deixa eu lembrar agora o que eu ia colocar. Também da sociedade. Os critérios estão sendo mudados ao longo do jogo. Você sabe do que eu estou falando. Então, eu gostaria de esclarecer que eu não me oponho à ideia da feira, do evento, desde que seja feito tudo corretamente, até porque eu fui uma das pessoas que levantei que a feira de artesanato da praça precisava realmente ser levantada e tudo mais. Só que eu acho que, assim, é difícil encontrar informações sobre como participar, enfim, mas essa é outra questão. Sobre a questão da associação, não acho errado ela acontecer, eu não gostaria de participar particularmente, mas no grupo foi trazido pela Ione assim, olá, bom dia, será uma feira de artesanato maravilhosa, que todos os inscritos compareçam. Vamos embelezar a praça com nossos trabalhos, nossa simpatia, estarei na tenda responsável pela distribuição do café da manhã, com um único produto agregado à minha parceria. Já está tudo certo para a associação sair do papel, estarei lá para divulgar isso também. Ou seja, a feira será usada também para divulgar a associação. Associação que eu entendo como uma coisa particular, que está sendo usada de um espaço público, de uma feira pública, para ser divulgada. Então, eu acho que essas coisas, elas precisam ser revistas, porque na intenção da gente levantar a feira, a gente está matando um evento que foi feito para fazer a feira ter atenção. E eu não gostaria de estar nessa posição, eu gostaria de estar nessa posição de agregar, levar pessoas, meus convidados. Quando eu participo de feiras, eu levo 20 amigos comigo para ir lá e ver os trabalhos dos outros. Então, eu não gostaria de estar nessa posição. Eu gostaria até que esse evento ainda ocorresse das formas corretas. Então, eu não quero que fique isso, tipo, por picuinha ou por qualquer coisa, você está criticando o evento. Eu estou criticando o evento porque eu não me senti bem-vinda num primeiro ponto, depois comecei a anotar todas essas questões que a gente falou que eu achei graves, por conta de ser um espaço público que ninguém está sendo cobrado para participar. E na questão que a Vânia falou das regras, né, eu printei lá, eu falei, olha, pessoal, eu sei que vocês estão exigindo aí participar do grupo, mas isso não está nas regras. Beleza. Logo depois a Vânia relatou que o formulário foi mudado, que precisava participar. Eu tenho o print aqui comigo, que as regras não tinham nada falando de ser do grupo, de ser da feira do artesanato, não tinha nada falando disso. Se tivesse, eu já teria entendido na hora que eu não deveria estar ali, e isso não estaria acontecendo. Então, quando a gente vai fazer um evento, a gente começa do jeito certo para esses questionamentos não serem levantados. Essa é a minha questão. Para finalizar a minha fala, então, eu quero deixar um questionamento. Por que é que eu, enquanto artesã, não faço parte do evento? Segunda coisa, eu jamais fui contrária, combati a criação da associação. Pelo contrário, isso faz parte, inclusive, do Plano Municipal de Cultura, agora nas próximas propostas. Inclusive, eu sempre reforço, é necessário que vocês se unam. Inicialmente, eu pensava numa cooperativa. Foi me esclarecido que a associação tem uma valia muito maior. Então, tem sim todo o meu apoio, né? Então, a gente está aqui para trabalhar junto. A gente está esperando que isso realmente aconteça. E a retratação, realmente, eu espero mesmo que ela aconteça, porque eu não fiquei bem na fita junto a todas as pessoas que estão ali, e que eu espero que contem comigo como representante desse setorial. Obrigada. A única coisa que eu fico pensando, vou passar para a Deise, que é a próxima, que é assim, ó, é um grupo que, na verdade, eu não sei se ele é um grupo... não é um grupo da secretaria, aquele grupo, né? Tá, vai ser esclarecido depois. Então, assim, foge ao conselho poder fazer isso, pedir essa retratação, tá ok? Desde a próxima. Não, a gente pode colocar eles. Pode falar, porque Tá. foi citado na Secretaria de Cultura. Tá. Posso falar? Acho que é mais Gente, fácil. Perdoem a chatice, mas eu sou burocrata, tá? É o meu trabalho. Então, eu vou dizer o seguinte, não concordo com o Reinaldo que, não, tudo bem. Então, se é para Peraí. estar lá todo sábado, isso Deise. não está escrito. Oi. Deise.
Oi? A gente vai dar a palavra só agora para o Machado, para a Joyce, porque foi citado a Secretaria de Cultura. Mas eu levantei a E mão primeiro. tá, Deixa eu concluir, tá? A Deise está com dúvida também, entendeu? então fica uma. Posso concluir? E aí, gente? Vocês que sabem. Gente, assim, é uma questão de ordem. Eu tô com a mão Vamos levantada. falar da Deise, então, pela Deise. Isso, vou tentar ser bem breve, tá? Eu discordo do Reinaldo quando ele fala que se o critério é quem está lá todo sábado, então tudo bem. Não está tudo bem porque isso não está escrito em lugar nenhum, isso não foi acordado com todos os artesãos da cidade. Acho que primeiro, se está acontecendo uma feira lá todo sábado, isso tinha que ter sido dado, eu não sei se deu, tá? De repente até aconteceu, mas uma ampla publicidade para que todos os artesãos da cidade tivessem acesso a essa informação e pudessem estar lá. E aí sim, poderia ter um decreto municipal, porque se é coisa da prefeitura, tem que ter uma resolução da secretaria, publicada em Diário Oficial, ou um decreto municipal dizendo quais são as regras para se participar aos sábados e para participar de futuros eventos. Aí sim, estaria tudo certo. Então, eu acho que tem que começar por aí, tá bom? É só isso. Beijos. Como eu falei também, Deise, dentro do Conselho Municipal de Cultura, não sei se como dos outros anos, mas não, esse novo agora, a gente pegou, estava em branco. Não tinha nada sendo trazido desse setorial. Machado, agora. Tá, vamos lá. Eu aqui na secretaria abracei essa questão do artesanato, até por falta de servidor, que todo mundo sabe que a gente não tem, né? Então, como não tinha ninguém para estar à frente disso, eu assumi isso e estou tocando com eles. A partir de agora, acredito que não vou conseguir mais, porque se eu estiver em outra secretaria, eu não vou poder responder pela Secretaria de Cultura. Mas até esse momento, para esclarecer até todos os questionamentos e tudo mais, eu vou dizer tudo que aconteceu até aqui. Tá? Todos têm razão. Todos têm razão. Tá? Estão todos corretíssimos nos seus questionamentos, nas suas pontuações. O que acontece? O artesanato sempre foi um setor que foi esquecido pelo poder público na cidade. Como que funcionava o artesanato aqui ao longo de todos esses anos? Vai lá quem quer. É cobrado, não é cobrado? Não, nunca foi cobrado. Nunca foi cobrado. Tinha... eu vou num sábado, eu não vou no outro sábado, outro vai, outro não vai. De quando a gente entrou era. De 5 anos para cá. Estou falando de 5 anos para cá, que eu comecei a... Sim, mas a questão da carteirinha era para quê? Era uma coisa que te amarrava para você conquistar o direito de participar da NENET. Tá? Sim, de certa forma até tá. O problema era as formas como eram feitas, que eu não vou entrar nesse mérito. Tá? E aí o que aconteceu? Esse pessoal estava todo largado, todo solto, sem orientação, sem rumo. E eu levei 2 artesãs até a Câmara Municipal falar com uma vereadora para ver como que a gente podia para regularizar o artesanato na cidade. De que forma a prefeitura poderia ajudar o artesanato. Isso legalmente falando. Porque eu também não acho justo que o artesão da cachoeira paga o box dele lá para vender e tudo mais, e ele paga lá a sua taxa, e aí o artesão aqui da cidade, que não paga nada, querer ir lá na cachoeira e vender sem pagar nada. Também não é justo. Então, a gente precisava encontrar um meio que regularizasse todo mundo. A primeira conversa foi: precisa se formar uma associação. Vocês precisam se reunir enquanto uma associação para que se possa cobrar do poder público a ajuda para vocês. Ok? Ok. Essas 2 pessoas, combinado, vocês vão levar para os artesãos? Tá? Vamos. Ótimo.
nunca levaram essa conversa para os artesãos. Não, 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 não. Pelo contrário, as coisas começaram a andar agora com essas 3 que eu vou chegar nelas. Sim. Por que não fortalecer o conselho? Poderia ter trazido várias pessoas para o conselho. E por que Elas não? eram as representantes do conselho. Tá. Mas eu vou chegar nisso, né? E aí, a gente participava de um grupo lá deles, de artesanato, e um belo dia está todo mundo lá descendo a lenha na gente. Que a secretaria não ajuda, que a secretaria não faz nada, que a secretaria... Eu falei, peraí, gente. Eu levei 2 artesãs lá para conversar e elas ficaram... Chamamos 3 artesãs. A Adriana, a Ione e a Ione. Isso. Fizemos uma reunião, eu, secretário e as 3. Tá, vocês estão falando que a gente não está ajudando e tal. Nós fizemos isso. Chegou a vocês? Não. Ninguém falou nada para a gente disso. Falei, opa, então, peraí. Então, vamos mudar as coisas. Então, vamos fazer o seguinte, a partir daqui, vocês 3 vão ficar responsáveis de correr atrás de todos os artesãos. Nós vamos correr atrás de como que nós vamos fazer para montar uma associação. Não, ainda não. A associação não existe ainda. Eu não me lembro exatamente a data. Mais ou menos. Foi no ano passado. Não sei precisar em que época do ano. Mais para o final do ano. Isso. Não, ainda não. Ainda não. Por enquanto... Não, ainda não. Não foi feito. Criar uma associação não é função da prefeitura. Exato. A prefeitura orientou os artesãos que se reunissem para formar. Até porque nós não vamos fazer chamamento público para criar associação. A Adriana fez um chamamento. Oi, artesão. Então, é isso que ele está falando. É isso que ele está falando, que a prefeitura orientou 3 artesãs a buscar outro. Ah, tá. Eu entendi o que ela está perguntando. Eu entendi. Ela buscou, na verdade, quem sempre participava das feiras. Isso. Num primeiro momento, grupo, né? O que acontecia? No próprio conselho, também o artesanato era pagado. Sabe? Não tinha um setorial, não tinha... as pessoas praticamente não participavam, né? Então, a gente tinha o que em mãos? Somente um grupo, que eram os participantes assíduos da praça e tudo mais, e era esse grupo que a gente tinha conhecimento, né? Esse que deu foi agora, com a presidência do Reinaldo, né? Com a Vânia, que criaram aí o setorial e tal, e divulgaram, começaram a divulgar. Aí começou a surgir mais gente, né? Aí que aconteceu? Eles estão formando uma associação. Essa associação está aberta para quem quiser participar. Está aberta para todo mundo, né? Não foi mais divulgado, como eu disse, a gente tinha um pequeno número de pessoas que a gente conhecia de artesanato, o que estava aqui dentro desse grupo, né? Graças a Deus que chegou muito mais gente agora, que dá para fortalecer, inclusive, a associação. Eu fui em Porto Ferreira, procurei a FART, procurei a dona Maria Lúcia, lá que estou para trazê-la, inclusive, para dar uma palestra. Eu fui atrás do Sebrae, através do Fernando Gola, servidor também. Ele trouxe a galera do Sebrae aqui já em 2 reuniões e deu todas as orientações, falaram para eles tudo que a Deise falou, né? Do chamamento, do edital e tudo isso. Então, eles estão correndo atrás de tudo isso e está aberto, sim, para qualquer pessoa que queira participar desse artesanato. Só que o que acontece? Tudo que entrou via secretaria, e trouxeram para a gente, as pessoas
vinham muito aqui no balcão, ó, eu sou artesão, como que eu faço? Me dá aqui seu celular. Tá, seu WhatsApp, ok. Eu colocava essa pessoa no grupo, ó, Adriano, ó, fulano, ó, ciclana. Eu falei, ó, você adiciona essa pessoa ao grupo e atende ela. Sim. Sim, era num sentido de agregar aquele Isso. artesanato novo que estava chegando. As boas vindas não são as melhores. Ela está falando são pessoas, ela está filtrando a cabeça. Tá, então aí eu vou... Isso foi colocado e você precisa apoiar as pessoas de bem. Quando você saiu perdendo a questão, eu mesmo não. Não, tudo bem, a gente pode rever tudo isso. Tá. Eu acho que o grande problema no momento é isso. É a feira. Eu acho que eu entendi isso. Tudo tem que ser esclarecido, né? A pessoa não está agindo, mas eu acho assim, esta feira, ela está acontecendo de uma maneira correta, por ser num espaço público? Até que ponto o conselho vai intervir nisso? Vai permitir que isso aconteça? Não vai permitir que isso aconteça? Eu acho que, enquanto colegiado, hoje, nas vésperas, que nós temos aí uma semana, é isso que nós temos que decidir. Eu acho que assim, o que gerou bastante conflito é que, no meio disso tudo, quando a nova composição do conselho chegou, esses artesãos já estavam se organizando para formar essa associação, tá? E aí chegou mais um monte de gente. E, no meio disso tudo, virou toda essa confusão. Pois não. Hoje nada regular. Nós estamos buscando isso. Ordem, gente, ordem. Não, eu vou fazer a leitura aqui do nosso chat, porque as pessoas estão falando exatamente as coisas. Vou fazer uma leitura, então, aqui do chat, brevemente. Daisy falou às 8h46. Representantes que nunca participaram de reuniões, porque eu mesma nunca vi nenhuma aqui. Data, agosto de 22, eu estava na reunião. Will Dance Art. A Cristina participou, sim, de todas as reuniões e provo isso nas gravações do YouTube, porque quem abria o link do Zoom era eu mesmo. Daisy, eu perguntei para Daisy, né, se ela estava para falar, ela falou que não. Aí o Will falou, não vamos generalizar, porque tinha muita bica nervosa lá. E na hora de provar, caía fora. E depois começava a falar manso. Daisy, só quero sugerir que, após as falas, se delibere qual atitude o conselho irá tomar. Sim, Daisy. E já fiquei nervoso aqui, o Will falando. Sorte que meu microfone não está funcionando. Ali, desde o blá 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 no grupo, a pessoa acabou virando amiga. A gente já sabe quem é. Então a situação fica chata. Ana Paula de Moraes falando. Só para vocês saberem, já temos advogado. Estou com um problema para abrir áudio. Will falou, só acho que é muito cacique para pouco índio. Ana Paula, estamos indo correndo atrás. Advogado, que elas estão aqui. Da associação. Deixa esse povo brigar, que a gente toda. Machado colocou que entre aspas, né, que a situação toda aconteceu depois que o conselho assumiu e começou o boom de pessoas. Não foi bem assim. Por quê? Eu fui convidada pela Ana Paula para fazer a secretária dessa associação. Na ocasião, quando foi a tua palestra, dia 8 de março? Eu sei que antes de ir para a palestra dela no Paço Municipal, eu estava nessa reunião com a Adriana, a Ana Paula, que foi no ateliê da Adriana, que era aqui, para baixo do Bar Azul. E eu realmente não poderia assumir esse compromisso, como também vejo que estou sobrecarregada com o conselho. Mas o que me desmotivou a estar na associação foi o modo com que as pessoas que não aceitaram a associação, já pessoas antigas, foram mencionadas nessa reunião. Então, foram colocadas como que, eles vão ver que vai dar certo, eles vão vir rastejando. Sabe, foi uma situação realmente muito, muito desagradável. E essa foi uma das falas da Adriana. E isso já não bateu com o meu santo. E o que acontece também, eu não deixei de respeitá-la em momento algum, apesar desta fala. Eu quero deixar isso bem claro.
tá? Eu só estou expondo a minha indignação com o modo com que ela tratou as pessoas que tiveram opinião contrária. E ela já se colocava como presidente presidente da associação, tá? Então, eu não sei como é o trâmite para uma formação de associação, só sei que esse empoderamento, como bem dito pela Maria Elisa, está muito forte. Então, e isso realmente está bastante negativo para o grupo de artesãos, tá? Eu só quero pontuar isso. Obrigada. A ideia aqui é o seguinte, a ideia é agregar todo mundo, não é separar, não é dividir, tá? Se estão acontecendo coisas pontuais aí, que estamos sabendo agora, de algumas atitudes errôneas e tudo mais, nós vamos procurar sanar isso para trazer todo mundo junto. Essa é a ideia, essa sempre foi a ideia. Por isso que eu abracei isso, por isso que eu fui atrás de Afarte, de Maria Lúcia, de Sebrae, porque a ideia era trazer todo esse povo para cá, entendeu? Agora, se isso não está acontecendo, então vamos rever. Eu peço até licença lá para o meu novo secretário para poder participar de uma outra reunião, se for o caso. A gente traz todo mundo aqui de novo, a gente se reúne e vamos aparar as arestas. Agora, não, pode concluir que depois eu já vou falar com a Joyce, porque ela representa a Secretaria de Cultura aqui, para a gente ter. Então, se quiser completar aqui, depois eu só quero conversar com umas perguntas para a Joyce. Com relação à associação, eu penso que se tiver concorrência para a eleição, essa associação tem que ter uma eleição. Sim. Então, a gente pode criar uma chapa. Sim, né? sim, É isso. claro. Pode ser criada uma chapa. Claro. Sim. Isso, tá bom. Acho que é Quanto importante. mais gente, melhor. Bom, antes de eu passar a pergunta, eu até vou fazer uma colocação. Quando, no meu primeiro dia de mandato, eu vim aqui, sentei com a Joyce e com o Machado, e perguntando como estava funcionando, tentando entender. Quando eu falei do artesanato, eu perguntei, aquela catalogação toda que estavam feitos, que eu falei, que eu citei, isso estou falando de uns 5, 6, 7 anos atrás, que eu via a nossa Andréia, que era a nossa amiga do Contour, do turismo, fazendo, eu falei, onde estão essas anotações? E aí, cada prefeito que muda-se o cacique. E aí, todos os e-mails e contatos e registro desses artesãos foram levados junto com esses caciques. Então, Vânia, como representante do artesanato, eu vou pedir para você entrar em contato com o secretário Pedro do Conselho Municipal de Cultura e seja montado um cadastro desses artesãos municipais, com que faça uma forma que seja fácil só de clicar quais são essas áreas, contato, tudo certinho, porque se ficar em domínio do conselho, muda-se o cacique, mas o conselho vai permanecer. E isso vai ficar, troca-se o conselho, mas ele vai ter, quem estiver ocupando este lugar de secretário vai ter acesso, e quem estiver ocupando esse lugar como presidente vai ter acesso para estar delegando isso, independente de secretário, de quem seja. Eu acho que é uma forma da gente conseguir estar amenizando isso. E aí, essa ideia é isso. A gente comungar também. Tem aí celular, né? Então, Joyce, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também, por causa do horário, fosse objetiva para a gente começar a entender qual é o caminho para esse dia 13, que é a pauta principal. E outra coisa, é uma pergunta. A Vânia está bem, né? Porque esse grupo, pelo jeito, é da Secretaria de Cultura. Esse grupo do WhatsApp, não é? Não é da secretaria. A secretaria não. Machado criou, ele era funcionário, ele instituiu e é um grupo da secretaria. Então, vamos por partes. Vou voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem toda a complexidade que é o artesanato. Posso falar de 2017 para cá, que foi quando eu entrei na secretaria, então não vou citar fatos passados que eu não tenho conhecimento. Quando eu entrei na secretaria, responsável pelo artesanato na secretaria era a Maria das Graças. Era ela que organizava a feira, era ela que tinha os contatos, carteirinha de sotaco, tudo relacionado ao artesanato era com ela. Então, também, distante, não posso dizer como ela agia desses modos. Soube depois algumas críticas, mas não vem ao caso. Pois bem, quando a Maria das Graças saiu do artesanato, ele passou para mim. Não sabia nada do artesanato, nem o que era o raio da sotaco. E aí fui me informando, vendo aqui, vendo ali,
E aí, em conversa com este grupo, que era um grupo de, no máximo, 40 artesãos, não tinha mais do que isso, aí a reclamação master era: essas pessoas não participam das feiras, que antes acontecia semanalmente na praça, mas quando tinha a bendita Semana Nenete, aparecia lá 60 artesãos. Então, essa foi a única reivindicação que veio do artesanato para a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, por sua vez, essa feira nunca foi regulamentada. Era sempre um apoio da Secretaria. Então, vocês querem se juntar e fazer a feira? Tinha uma barraca padronizada, a pessoa tinha que ter a carteirinha da Sutaco para fazer parte dessa feira. Depois, muitos artesãos que não se enquadravam mais na Sutaco, porque a Sutaco é rigorosa, ficavam desassistidas. Foi feito um decreto para a carteirinha municipal para poder agregar essas pessoas. Aí, essa feira começou a acontecer da seguinte forma. Então, falamos, gente, então vamos tentar organizar, vamos fazer uma lista de presentes. A gente fez uma reunião aqui, isso saiu um regulamento interno da secretaria, não mais do que isso, dizendo, então, para a pessoa ter o direito de participar da Nenete, ela tem que cumprir um calendário de eventos da secretaria, inclusive eventos do lago, a gente convidava os artesãos para estar lá e tudo mais. E eu, linda e plena, ia sábado na praça fazer chamadinha. Se a pessoa faltasse, tinha que apresentar o que aconteceu, um atestado médico para justificar aquela ausência e tudo mais. Isso foi um período curto, pandemia. Pandemia parou tudo, acabou tudo. Quando retomamos, já esfriou. Metade do artesanato já não expunha mais. A questão das representantes aqui do setorial, elas participavam sim das reuniões, a Cris e a Rô participavam, elas são as que mais fazem feira na praça. Então, assim, falar que elas não participavam do conselho é errôneo, porque sim, até o Will está presente, o Will é genro de uma delas, é ele que abre as sessões. Pois bem, então, aí teve a gestão do William Ponciano, também foi assim um desastre, né? Enfim, e aí, principalmente com relação ao artesanato, porque ele queria pegar o barracão de Tumicuim, transformar ele na casa do artesão e jogar todo mundo lá dentro a semana inteira. Uma questão arbitrária do secretário, o colegiado não tinha sido consultado, as duas que eram do setor não tinham sido consultados, o plano previa outra função para o de Tumicuim, e aí deu o boom no conselho, as meninas se manifestaram falando, não, a gente não quer passar a semana inteira dentro do de Tumicuim, que não faz o menor sentido. A gente quer o direito de ir na praça, de assim, todo sábado, tal hora, a feira está na praça. Ponto. Aí, por conta disso, dessa entra e sai de secretário, cada secretário que entra tem uma visão, o que era feito é destituído. Aí eu já estava sobrecarregada de serviço, o Machado começou a tomar mais à frente do artesanato, e aí ele começou a ir atrás para se fazer essa regulamentação que era para as meninas do artesanato e meninos terem direito a fazer essa feira na praça. Então, foi esse o caminhar. E aí, é basicamente nesse ponto que a gente está. A associação não existe ainda. Foram feitas algumas reuniões e tal, então, assim, está em andamento. O que a gente resolveu por conta disso? Nós não tínhamos a regulamentação da Sutaco ainda, muita gente vinha procurar, aí o sistema mudou, enfim, não foi feito chamamento, não foi feito regulamentação, não foi feito nada disso. As pessoas que começaram a chegar, a gente falava, entra no grupo para vocês saberem quando vai ter a feira. É isso o grupo. Era uma comunicação para a gente saber as datas das feiras, nada mais. E aí a gente colocava essas pessoas no grupo, foi você que criou o grupo? Para trazer pessoas para trazer as pessoas, quando as pessoas vinham aqui quando as pessoas vinham na secretaria, a gente falava, o Machado vai te adicionar no grupo para você saber das feiras, tanto é que a gente, a partir de então, até regulamentar, nós não estamos exigindo barraca, a secretaria não exige as carteirinhas, porque isso está em processo ainda. Sim. Com a vinda do conselho, nova mesa e tudo mais, eu estou entendendo, gente, que está um conflito gigantesco de uma coisa que não era para estar sendo ao contrário, era para estar sendo, porra, que massa. Regulamentar e não continuar com amadorismo. Exato. Então, assim, de antemão, enquanto representante da secretaria, peço desculpas, meninas, que passaram por esse desconforto, vou chamar assim, mas, né, uma situação desagradável. A gente, enquanto secretaria, eu estou nesse grupo, mas eu confesso que eu passo os olhos, eu não vejo tudo o que acontece lá.
Eu não tinha ideia de nada disso do que está acontecendo, estou tomando pé dessa situação hoje, vou repassar ao secretário também essa situação. A questão da feira da praça de dia 13. Como sempre aconteceu, o grupo se junta e fala, a gente pode expor em dias que tem bastante movimento, é o dia que o comércio fica aberto até mais tarde. E de pagamento. E a gente autoriza. Só não tem regra da secretaria imposta sobre isso. Não tem. Acho que precisa ser feito. E depois de tudo pronto, por muito menos importante. É isso. Não, mas é isso que a gente está buscando. É isso. Aqui, ó. Só para a gente também andar. Então, pela sua fala, então, no dia 13, cada artesão pode estar participando, sim. Sim, até porque depois desse grupo, a Dani, por exemplo, é uma artesã que entrou recentemente e ela falou, eu posso ir na praça? Pode, porque não tem nada que impeça a presença. E a gente não regulamentou isso. Aonde? Ela é uma das, não da turma antigona do artesanato, ela é mais recente. E ela faz feira. Não tem. Foi aberto uma exceção. Eu acho Não. Há uma confusão. conectado com essas pessoas, Adriana e eu, que estão organizando essa feira de surpresa. Por quê? Nós pegamos o link no grupo do setorial, porque a Vânia setorial estava no grupo do artesanato, ficou sabendo que passou por função do artesanato, segundo ela, Indevidamente. entendeu? Ela não Uma falou que podia, outra falou que não podia. Não, Adriana disse que eu compartilhei indevidamente. Mas a Ione que passou o link. A outra que passou o link para divulgar. estava no grupo. Tá. Sim. Por exemplo, esse link de forms, essas exigências, a gente não teve conhecimento de nada disso. O desse grupo. E aí foi feita uma Aí- não teria entendeu? Então, essa é a nossa questão. Então, por exemplo, se eu quero ir no segundo sábado do mês e vai expor essa português que ela para mim, falou Até haver uma regulamentação, sim. Só um minutinho, pessoal. Temos... Peraí. Marco Aurélio, você ia falar? Você não levantou a mão? Ana Paula também, né? Ana Paula também seria a terceira a falar. Boa noite, pessoal. Eu acho que, primeiramente, eu estou vendo aqui, eu prometi que eu não ia falar, que eu sou novo aqui. Vamos tentar ser pragmático, não adianta nós ficarmos discutindo de um grupo de WhatsApp, de um formulário que alguém falou, que alguém disse. Vamos fazer o seguinte, o presidente e algum representante vai no secretário e verifica se exatamente vai ter essa feira no dia 13. Eu não vi nada no site da prefeitura, não vi nada na prefeitura falando que possa ter alguma coisa dia 13. Então, eu acredito que seja só especulação. Que alguma coisa na prefeitura alguém iria falar, tem uma feira dia 13. Então, a gente está brigando aqui, nós já estamos aqui há 2 horas, e ainda não saímos do grupo de WhatsApp que alguém falou, que alguém disse, que alguém comentou. Vamos ser mais pragmáticos, vamos nos reunirmos, mas para tratar de assuntos que sejam coerentes. Nós estamos há 2 horas falando de um grupo de WhatsApp que a gente nem sabe se vai ter essa feira. Outra coisa, eu vi o comentário aí que se o pessoal só aparece para a feira na net, é muito fácil, é só fazer um ranking. Faz um ranking de quantas vezes o Joãozinho e a Mariazinha estiveram em feiras, e lá, o dia que tiver, tem 10 barracas para a feira na net, os 10 primeiros colocados vão botar barraca. Ou os 20, tem 20 barracas, os 20 primeiros, é só o conselho coordenar isso aí. Não precisa estar justificando o Brasil, o Marco Aurélio não foi na feira por quê? Não foi. Vamos computar quem foi, computar a presença. É só a minha opinião aí, desculpa se eu fui enfático, se eu fui contundente nas minhas palavras, mas eu tenho esse problema de não me controlar. Me desculpe a todos. Pelo contrário, seja bem-vindo, se coloque sempre. O secretário, a gente até pede desculpa de estar falando tanto em cima de um assunto, mas é uma situação que a gente da secretaria não tinha conhecimento, é importante a gente saber as falas das meninas,
nosso conselho e a secretaria é acolhedor, então a gente repudia qualquer tipo de censura, enfim, e etc. Eu acho que, partindo da fala do